Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, tá? Que diz respeito à parte narrativa. Nós vamos estudar gêneros narrativos. Vocês já viram alguns meses atrás, no primeiro bimestre, o gênero crônica e viram que esse gênero ele tem muitas das características que nós vamos tratar aqui. Por quê? Porque ele pertence à categoria dos gêneros narrativos. E o que é um gênero narrativo? Um gênero narrativo é um texto que ele tem a finalidade de contar uma história. Por isso, a sua característica principal é exatamente a presença de elementos essenciais da narrativa, conhecido como pente. Esse pente aí é uma palavra para você decorar, um macete, tá certo? Então, P de personagens, com quem acontece uma história. Então, toda narrativa ela vai ter personagens que participam, que fazem ações, tá certo? Nós temos um enredo. Um enredo, ele é a trama, ele é a história em si, tá certo? É tudo aquilo que é dito dentro daquele texto. Nós temos o narrador, que é a voz que conta a história. Essa voz, ela pode ser o próprio personagem, tá certo? Em primeira pessoa, contando a sua própria história. Ou ele pode ser um narrador observador, que é aquele que conhece tudo que está narrando, em terceira pessoa, tá certo? E também onisciente, porque ele conhece toda a trama, tá certo? Nós temos o tempo. O tempo dos gêneros narrativos, ele é muito importante. Porém, não é como nosso tempo literal, tá certo? Nós temos dois tipos de tempo nesse texto, nos textos que envolvem os gêneros narrativos, que são o tempo cronológico, que é aquele tempo que acontece no passado, narrando, né, uma história, ou o tempo psicológico, que pode ser, por exemplo, a imaginação de um personagem, pode ser um flashback de uma lembrança, tá certo? Ou ainda uma perspectiva de futuro. Então, esse tempo aí, ele não é como o nosso tempo real. É o período em que acontece um enredo. Por exemplo, você pode narrar uma história que ocorra em 10 anos e também pode narrar uma história que ocorra em 5 minutos, tá certo? Como é o caso das crônicas que vocês já viram aí ao longo do ano letivo. E nós temos o espaço. O espaço é o lugar ou ambiente que se passa a história. Pode ser numa floresta, pode ser dentro de um quarto, pode ser numa sala, pode ser em vários lugares, caso seja uma narrativa maior, mas que vai ali delimitar o espaço em que ocorre a história, tá certo? Então, essas são as características essenciais dos gêneros narrativos. Todo gênero narrativo, ele tem essas características. Por isso que tem esse macete aí do pente, que é para vocês aí decorarem ao longo dos estudos de vocês. A estrutura do texto narrativo, ela é composta por alguns elementos. Anticlímax, que é a introdução, tá certo? Ou seja, vai narrar ali toda a trajetória para chegar ao clímax. O que é clímax? É a parte mais importante da história, aquela parte que tem um conflito, que tem algo para se resolver, sabe aquele capítulo da novela que ninguém pode perder? Pronto, é exatamente isso, essa parte do texto em que a gente fica muito curioso querendo saber o que aconteceu. Chama-se clímax. E por fim, o desfecho, que é como se resolve aquele conflito, como se resolve o enredo da história, o que acontece no final. E aí, geralmente, o desfecho também é o final do texto, tá certo? E aí, quais são os gêneros narrativos? Nós temos vários gêneros narrativos, tá certo? Nós temos o apólogo, a fábula, a parábola, a lenda, o mito, a anedota, o conto e a crônica, que vocês já viram ao longo dos estudos de vocês, que são narrativas mais curtas, e temos as narrativas longas e complexas, que são os romances, tá certo? E as novelas. O que acontece? Geralmente os romances, eles são livros mais grossos, né? São livros mais seriados, que tem um maior detalhamento, diferente da fábula, que é um texto mais pequenininho, da crônica também é um texto que ele é curto, ele envolve narrativa do cotidiano, tá certo? Esse é um texto maior, tá?
Então, essas são as diferenças básicas dos gêneros narrativos. Aí, qual é a nossa proposta? Nós já estudamos crônica, nós vamos estudar alguns outros. Na atividade, eu trouxe aí para vocês a leitura de uma fábula, tá certo? E logo em seguida, alguns exercícios que envolvem a leitura e interpretação textual, que vai ajudar vocês a entrarem aí nessa parte da narrativa. Na próxima aula, nós vamos ver mais elementos detalhados, tá certo? Nós vamos estudar esses elementos aqui. Personagens, enredo, narrador. Vou passar um texto e vou pedir que vocês extraiam da história esses elementos, tá certo? Então, essas são as nossas orientações para a aula de hoje. E no grupo vocês podem tirar dúvida também, me chamar, tá certo? Que eu estarei pronta para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima aula e uma boa aula.